Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio nós estamos... Só nós estamos. Hoje no Recreio estamos fazendo 1 ano do nosso podcast e nós vamos ser nossos próprios convidados. Viemos falar da nossa trajetória da fonoaudiologia, né? Então somos nós, porque já haviam pedido isso a galera do YouTube. Um abraço para a galera do YouTube. Já haviam pedido que nós sempre perguntamos as coisas para os outros e agora chegou a vez da gente responder e somos nós três. Uhul! Uhul! Parabéns para nós, parabéns para nós. 1 ano, olha só, já estamos aí com... Vou até contar daqui a pouco quantos episódios nós soltamos já nesse 1 ano, né? Mas tem conteúdo para todo gosto. E olha que tem áreas da fonoaudiologia que não foram abordadas ainda. Temos muita coisa para mostrar, muitas pessoas para estarem aqui e estamos nós aqui hoje, né, Dani? Estamos aí para trazer as nossas histórias, para contar um pouquinho a trajetória de cada um e contribuir também, mesmo que somos recém-formados dentro da fonoaudiologia, mas as nossas histórias também podem contribuir para os estudantes que estão aí trilhando o caminho da fonoaudiologia ou pensando em começar a fonoaudiologia. Dani, você é pedagoga, certo? Certo. Você tem mestrado em Buenos Aires. Eu tenho. Tenho. Você tem uma carreira de professora com ênfase assim, em educação especial longa e profícua. São 28 anos de pedagogia, educadora especial de graduação também. A minha segunda graduação é na educação especial. Tu fez uma outra graduação que tem só aí no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que é de educação especial. Eu conheço, eu tenho uma colega também de trabalho que também tem essa graduação que ela fez no Rio Grande do Sul também. Então ela fez, você é licenciada em pedagogia e educação especial. Licenciada em pedagogia pela UBRA, pela Universidade Luterana do Brasil. Eu sou licenciada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Agora, então, fonoaudióloga. E o meu mestrado é na área da educação, políticas públicas e gestão escolar. E dentre as especializações, são só 8. 8 especializações. Você é uma estudante compulsiva. Sou. Com toda certeza, né, Dani? E agora estamos rumo à pós-graduação, né, Cleo? Daqui uns dias estamos começando aí na área da disfagia. A 9ª pós-graduação. Exatamente. Aí, Dani, e conte para nós aí, o porquê que você veio para a Fono? Com uma carreira tão longa em educação, o que deu aquele toque na Dani? Na real, a minha vida na educação, ela está muito ligada à parte de alfabetização. Ali a parte dos anos iniciais do bloco de alfabetização. Quando eu fui para a educação especial, eu acabei trabalhando as habilidades da educação especial, né? Que dentro do AE a gente trabalha, não é uma alfabetização, mas a gente traz a alfabetização como plano de fundo. Mas eu percebi que a demanda das dificuldades dentro da área da fonoaudiologia eram enormes. E eu queria muito ir para a parte clínica, e aí acabou encontrando ali a parte clínica, o desejo de ir para o consultório, o desejo de trabalhar na parte clínica, o gostar da parte de linguagem, né? E acabei indo para a área da fono. Só que quando eu cheguei na fono, para minha surpresa, eu não me apaixonei pela área da linguagem, mas sim pela área da disfagia. Olha, mas então, será que você concordaria se eu dissesse que o teu caminhar para a fonoaudiologia começou com um desejo de entregar ainda mais? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, dentro da sala de aula, muitas vezes a gente não consegue fazer um trabalho tão pontual, um trabalho tão direcionado com a criança, quanto a gente consegue fazer dentro do consultório.
Dentro da sala de aula são inúmeras demandas. A gente tem lá 20, 25 alunos, tem toda a parte do público-alvo da educação especial, que a gente precisa dar conta, tem todas as demandas, currículo que a gente precisa cumprir, e tem aquele aluno que tu não consegue chegar, que muitas vezes ele fica patinando lá no primeiro, no segundo, chega no terceiro ano, não está alfabetizado, e se ele tem esse olhar pontual pelo fonoaudiólogo lá dentro do consultório, tu consegue chegar muito mais rápido nessa criança, assim, do que estando dentro da sala de aula. Que bonito, que bonito. E como é que foi esse teu affair com a disfagia? Porque é uma área completamente diferente do que você inicialmente foi buscar, né? Eu acredito que Deus faz as coisas assim, ó, perfeitas. Mas muitas vezes ele coloca o dedinho assim, ó, e diz, agora você vai. A minha história com a disfagia, ela começou no desespero. Eu tive um aluno surdo, que ele tinha uma gastro, e eu precisava alimentar ele na escola. E quando ele foi meu aluno, eu quase morria do coração, cada vez que eu tinha que alimentar ele. Cada vez que na hora do recreio eu precisava pegar o alimento, pegar a seringa, colocar o jaleco e ter que alimentar ele. Eu chorava, a minha pressão subia, eu ficava muito mal. E você já era acadêmica de graduação quando isso aconteceu? Não tá. era. Foi antes. E daí um dia eu disse para o meu pai professor, né? Eu disse, pai, eu não dou conta da educação especial. Eu vou abandonar. Esse aluno tá demandando demais para mim. Eu não nasci para a área da saúde. Eu não nasci. Se eu fosse da saúde, eu tinha feito algum curso na área da saúde. E daí o pai me disse assim, então vamos pensar o seguinte, sem pensar na área da educação e da saúde, mas pensa se fosse o teu filho, como você gostaria que a professora fizesse. Ouch! E daí eu disse, pai, eu entendo. E daí ele disse, não me diz nada, mas quando você for alimentar ele, você pensa se ele fosse o teu filho. E ali eu fui... E ali eu fui internalizando, e aquilo foi passando, aquele desespero, aquele medo, porque o meu maior medo era que às vezes a gastro estava vazando, às vezes, né, precisava trocar, eu não tinha conhecimento, eu tinha medo de machucar. Então, assim, ó, a gente sabe que pode acontecer várias situações, e o meu medo era grande porque eu não tinha conhecimento. E depois aquilo foi acalmando, e quando eu chego na fonoaudiologia, que eu entro na área da disfagia para estudar, eu pensei, tá. O velhinho lá de cima colocou o dedo e disse, aí que tu vai te apaixonar e que tu vai te encontrar. E realmente é a disfagia. Realmente foi. Amor à primeira vista. Foi. Caramba. E você, Vinícius? A fonoaudiologia vai entre o amor e o ódio, né, Cleo? O amor pela disfagia e o ódio pela áudio, por exemplo, que vocês sabem que eu não gosto da áudio, apesar de saber que anda tudo entrelaçado. Todo mundo tem uma área que fala nunca. Né? Todo mundo tem. Porque entre 15 áreas tem alguma coisa que você vai falar. Isso é para mim, isso não é para mim. E que bom que tem outro cara que gosta. Exatamente. Mas, Cleo, e você, Vini, também. Eu andei na linha, né, Cleo? Eu saí da pedagogia para educação especial para fono. Agora o Vinícius saiu da letras e da economia para fono. Eu acho que ele tem muito mais para contar do que a gente. Olha, conte para nós, Vini, como é que foi sair da economia, professor de inglês, para ir para fonoaudiologia? Olha, eu acho que essa trajetória é muito menos contraditória do que ela parece. Porque, assim, quando você estuda letras, você está estudando o fenômeno da linguagem. Só que não é pelo prisma clínico, é pelo prisma da educação, da aquisição de linguagem. Então, todas aquelas coisas que a gente estuda, os processos de aquisição de linguagem, né, a fonética e fonologia, que é estudado com muito mais profundidade, em letras eu acho que tem tudo a ver com fonoaudiologia. Porque é o mesmo fenômeno que a gente está estudando. É o mesmo fenômeno. Então, eu acho que um aluno de letras, se ele tiver vontade de ir para a área clínica, eu acho que ele vai bem na área, na fonoaudiologia, porque eu acho que tem muito conhecimento que aproveita. E eu, assim, quando eu tive aquela crise de que eu vou fazer quando crescer, né? Quando eu era pequenininho, eu queria ser médico.
Mas eu não era um aluno tão estudioso assim, né, para passar em vestibular de medicina ou para ter condições de minha família bancar, né, cara? Uma particular, sem chance. Então, aí depois eu queria ser jornalista. A voz você tem, né? Olha só. Aqui agora, Gil Gomes, quem é das antigas pegou a referência. Hein? Ah, tá. Vamos parar por aí que daqui a pouco a idade vai começar a bater. Eu não tenho vergonha da idade. Mas enfim, mas enfim, aí eu comecei a focar nesse negócio de jornalismo, porque eu percebi, assim, ainda na tenra idade, que eu gostava de falar, que eu gostava de me comunicar, sabe? E aí eu dediquei, poxa, eu acho que eu vou ser um bom professor por conta disso, no meio do caminho. Mas antes eu queria ser jornalista. E aí eu fui parar dentro da rede paranaense de comunicação, do grupo paranaense de comunicação, que aqui é a Rede Globo. A Rede Globo do Estado do Paraná é a RPC, que o pessoal fala, né, que agora virou o grupo GRPcom. E a minha primeira profissão da vida foi consertando computadores. Comecei a trabalhar em 99, consertando computadores. E por conta de saber consertar computadores, eu era um assistente de redação, o pessoal chama de apoio de jornalismo, muito bom, porque jornal moderno não acontece em computador. Eu falo, ó, eu posso oferecer um 2 em 1 aí para vocês. Né? E aí eu entrei e eu percebi, assim, que a empresa maravilhosa, eu sou muito grato por tudo que eu vi naquela empresa, mas eu que não era jornalista que eu queria ser. Não era jornalista. E algo mais. Eu queria alguma coisa diferente. E dentro da RPC, tem 2 profissionais que eu admirava demais. Mais que o diretor de jornalismo. Eu admirava o Benedito Costa Neto, que ele era um doutor em língua portuguesa e linguística, que ele cuidava de questões de língua portuguesa. Ele era como é que eu vou dizer assim, ele dava assessoria de língua portuguesa para a Rede Globo. Na hora de escrever, é assim ou assim, qual que é, sabe, essas dúvidas que são bem cabeludas, assim, era ele que você recorria. Então a Rede Globo, ela contrata um profissional altamente gabaritado, uma simpatia de pessoa, então eu admirava demais o Costa, né, a gente chamava ele de Costa, Zé Benedito Costa Neto, e a Cida Stier, que já esteve aqui no Fórum no Recreio. A Cida Stier é a fonoaudióloga, né, da RPC, de todos os jornalistas de vídeo aí do Paraná. Gente do céu, e quando ela aparecia na emissora, porque ela passa por várias emissoras, eu consumia com ela, eu ia e perguntava e não sei o que lá, e uma vez ela pegou um artigo dela, deu para eu ler, e eu li, consumi aquilo com aqueles gráficos da análise acústica. Cara, ali eu me apaixonei. Aquilo ali despertou alguma coisa em mim que foi muito importante. Mas em Cascavel eu não tinha faculdade de fonoaudiologia, né? Então eu não queria mais ser jornalista, eu queria ser o Costa, eu queria ser a Cida. E aí eu fui fazer letras. Então, porque, entendeu? Eu estava querendo estudar o fenômeno da comunicação. E fonoaudiólogo é o terapeuta da comunicação humana. Então foi por isso que depois eu passei bastante, depois que terminei a graduação em letras, fiz especialização em língua portuguesa e literatura, aí depois passei um tempo fora do mundo acadêmico, e aí depois né, eu também estou para fazer 20 anos de sala de aula, tá, ainda atuo, mas aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero ver outras coisas, e eu estava fazendo muitas leituras de ciência econômica, porque eu me envolvi uma época muito com questões políticas aqui no Brasil, sabe? Querendo fazer militância e tal, e debates e tudo mais. E eu percebi que tudo caía na economia. Tudo caía. A pessoa fala, tudo é política. Eu falei, a pessoa fala que tudo é política, mas depois eu pensei, eu acho que tudo é mais economia do que política, porque na hora que você tem que... O político que ele vai fazer é a gestão de dinheiro, de recursos públicos. E eu fui para a economia como para qualificar o debate, né? E aí eu fiz, já que eu estava lendo muito, eu falei, vou continuar lendo muito sobre economia, mas chegar no final de 4 anos eu vou ter o diploma, né? Fui fazer ciências econômicas, fiz, foi brabo, hein, porque eu sempre fui um aluno péssimo de matemática, ainda não sou bom de matemática, mas, né, na minha graduação podia usar calculadora sempre que quisesse, tinha umas calculadoras maravilhosas, então que me ajudaram muito, né, a passar em cálculo. Foi uma experiência. Foi. E foi para isso que eu fiz economia. Nunca estava pensando, nossa, eu vou trabalhar num banco,
Eu acho que não é meu perfil, sabe? Nunca digo Mas nunca. conhecimento mesmo, né? Fiz a graduação só para conhecimento. E aí, depois que terminou, já estava com... Na verdade, quando eu estava fazendo economia, os primeiros anos de economia e contabilidade da minha faculdade, fiz o Unopar nessa ali, eram bem parecidos. Então, eu cheguei a começar a fazer contabilidade também, só que eu larguei depois. Porque ia coincidir o 3º ano de contábeis com o último ano de economia, tinha o TCC para fazer, e eu já estava fazendo o MBA, que eu fiz também, né, e aí eu falei, cara, tá demais. Eu larguei contábeis. Depois que eu terminei a economia, eu já estava pensando em qual seria a próxima, né, e seria ou direito ou fono. Né, e aí eu cheguei a me matricular num vestibular de direito, depois me desmatriculei, fui para fono, demorei assim para decidir se é isso mesmo, conversei com pessoas, fui, cara, que decisão acertada. Tamo junto, Vini. Que bom. Fiz 1 ano de direito. E aí, Olha só, cara. mas daí, Vini, eu vi que eu como não- você não teve ia- toda essa trajetória em letras, enfim, e se tornou professor, imagino, ou quem está nos ouvindo, imagina que você tenha ido para a área da linguagem. Porém, não foi assim. É verdade, a área da linguagem, eu vou dizer, eu acho interessante, assim, mas não é o meu foco principal de trabalho. Meu foco principal de trabalho é comunicação e voz profissional. Pois é, quando você trouxe toda aquela parte da fonologia, da fonética, do não sei o que, eu disse, tá, mas Tá, mas... sai né? daí. Não Então... vou para linguagem. É mais ou menos que nem a Dani, que fez a pedagogia, trabalhou alfabetização uma vida inteira e amou disfagia. E foi para disfagia. E assim... Atendo linguagem, mas eu acho que quando a gente faz uma graduação tardia, assim, eu acho que a gente está querendo fugir de alguma coisa também. E eu acho assim que a nossa maturidade, porque quando a gente é muito novo, tu faz uma graduação, tu não tem esse olhar, né, tão minucioso que No nem futuro, a gente tem né? depois. Exatamente. E também essa questão da maturidade é muito interessante no campo profissional, né? Uma pessoa hoje, de repente, eu com a idade que eu tenho, com a bagagem que eu tenho, de pedir orientação para melhorar sua comunicação, não sei o que lá, é uma coisa que eu acho que me deixa muito mais confortável do que se eu tivesse feito minha primeira graduação em fono. E eu não teria o background de letras, que eu acho que é tão bacana para quem trabalha isso. Porque, veja bem, se você vai ensinar o cara a se comunicar, a se portar e tudo mais, e você não tem o background do português, assim, com segurança, eu acho que você vai ficar manco ali. Tanto é que a emissora na qual eu trabalhava contratava 2 pessoas para isso. Uma pessoa para ser o consultor de língua portuguesa e outra pessoa para trabalhar a voz profissional. Né? Olha só, a Rede Globo, Vinícius já está formado em fonoaudiologia, disponível. Né? Fala assim, olha, estou aqui, aceito propostas. De algum outro lugar, porque o Paranazão já é da Cida e ela é uma profissional. Gente, eu pago muito pau para ela, cara. Cida, eu amo você. Ela é maravilhosa. Ela Quem ainda não escutou o episódio da Cida, volte aí alguns episódios, gente, e escute. É maravilhoso. Ela é incrível, ela é incrível. E eu encontrei um repórter esses dias aqui, que ele me chamou para dar uma palestra sobre modulação de voz, num curso que ele estava dando de oratória. Eu fui lá e eu falei, ele também trabalhou em Curitiba e conheceu a Cida. E a gente se encontrou porque ele procurou por fonoaudiólogos que trabalham com voz na cidade, chegou até mim, e depois a gente chegou nesse ponto comum. Todos nós tínhamos conhecido a Cida. Então, é incrível, cara, incrível. Mas então foi isso aí, na verdade, eu cresci, olha que fazendo essa digressão, assim, eu cresci querendo ser um comunicador e agora estou ajudando pessoas a se comunicarem melhor. Incrível isso. Parabéns, amigo. E agora... A minha trajetória já não é tão bonita, tão inspiradora como a de vocês. Pare, Cléo. A minha é uma trajetória curta, inclusive. Não. É só porque tu é o bebê da família aqui, né? Tu é o bebê do trio, então a tua trajetória tem que ser um pouquinho mais curta. Começa por aí, você é o bebê e você também está indo para a 3ª graduação, né? Porque tu graduou em biologia graduação. 2 vezes. Mas tu não graduou em biologia 2 vezes? Isso, 2 vezes. Eu não cheguei a terminar a segunda.
Eu Ah, fiz tá. biologia bacharel, colei Uhum. grau, sou bióloga em bacharel, e eu fiz na UTF-PR biologia licenciatura. Porém, como coincidiu o tempo de formatura das duas, também tinha questão de TCC e tudo mais, eu acabei optando pela primeira graduação, que era de bacharel, que eu já estava terminando, e abandonei a outra de licenciatura. Porém, me formei em biologia e nunca atuei como bióloga. Não me arrependo, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, e tem algumas áreas da biologia em que eu ainda sou muito apaixonada. E aí, para mim, a fono entrou assim. Me mudei de cidade, e aí mudou totalmente a minha rotina e a da minha família. E eu pensei, poxa, eu quero fazer outra faculdade, porque eu quero ter outra profissão, eu quero trabalhar com algo em que eu consiga ajudar as pessoas. E eu comecei a pensar e procurar. E aí eu estava em dúvida entre nutrição e fonoaudiologia. E o meu marido, ele é engenheiro de segurança do trabalho, e aí ele falou assim, faz fono, porque a gente precisa de fono e não encontra fono, e você pode vir trabalhar comigo. E eu falei, bom, e aí é justamente essa questão da maturidade, que a gente começa a pensar no depois, porque quando a gente é jovem, a gente quer fazer muito o que a gente gosta, mas a gente não pensa depois que a gente se formar, aonde a gente vai trabalhar, qual é o mercado de trabalho, as áreas de atuação, enfim, a gente não tem essa perspectiva de lá no futuro. E quando a gente é um pouco mais velho, que a gente já tem uma família, que a gente começa a pensar muito nisso também. Tá, eu vou me formar, eu vou trabalhar onde, né? E aí foi isso que me fez pensar, bom, então é uma oportunidade. E fui para a fono. Confesso que o primeiro ano, assim, eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque são aquelas matérias mais introdutórias, né? Enfim, ciências sociais, algumas coisas assim. Aí eu pensei, mas tudo bem. Fui para o segundo ano, aí já comecei a me apaixonar, né? Porque aí já entra as áreas mais específicas da fonoaudiologia, né? E aí já comecei a gostar. E eu entrei na fonoaudiologia pela áudio, né? Porque então eu trabalharia com o meu marido fazendo audiometria. E a matéria de áudio sempre foi uma matéria que eu compreendi muito bem e que eu gostava muito, muito, muito. Só que essa minha virada de chave para a área da fonoterapia, para a área da disfagia, foi nos meus estágios. Porque gostava do estágio de áudio e enfim. E aí, mas no meu estágio de fonoterapia, em que a gente atendia a demanda de pacientes TEA, atendia a demanda de disfagia, atendia demanda de linguagem. Aí eu falei, não, é isso que eu quero, é disso que eu gosto. E enquanto eu estava na faculdade, antes de começar os estágios, a disfagia sempre foi uma área em que eu tinha muito medo, porque pelo risco em que tudo apresenta, né? Então eu pensava, meu Deus, né? Vou fazer áudio, que é mais tranquilo. E a ironia do destino, né? Hoje é a área que eu mais amo, a disfagia, é uma área que eu me sinto muito capaz de atuar, e é uma área em que eu vou fazer a minha especialização, porque estou apaixonada pela disfagia. Em poder reabilitar as pessoas, em poder ajudar elas a ter uma melhor alimentação, a poder voltar a comer o que elas gostam, enfim. E você já chegou a fazer uma reflexão? Pode falar. Desculpa, Cléo, te interromper. Eu ia falar que essa foi a minha curta trajetória para escolher fonoaudiologia. Ah, mas é uma trajetória incrível, cara. Ah, você já pensou que você foi buscar na fonoaudiologia o nosso link mais próximo com a nutrição? Exato, pode ser. Né? Porque você estava entre Nutri e Fono, você estava lá, claro. Nós temos alguns outros links, né? Como, por exemplo, seletividade alimentar, não sei se é uma área que você gosta. Gosto, atuo com isso. Olha aí. Então, que seletividade alimentar e disfagia são nossos links mais próximos com a Nutri. Uhum. Tanto é que a própria SA, a seletividade alimentar, é trabalhada tanto por nutricionistas quanto por fonoaudiólogos. Então, olha que bacana, cara. Então, realmente era a gente fazendo essa digressão. Era para ser a disfagia, né? A gente fazendo uma digressão, a gente vai voltando, né? Que nem agora eu falei, poxa, eu entrei na TV querendo ser um comunicador e a gente não deixa de ser. Olha, a gente tem até um podcast. Exatamente. E você queria ser Nutri e tá lidando com alimentação. Nada é por acaso, né?
Nada por acaso. E vocês E agora vocês querem fazer a mesma pós-graduação, é isso? Isso, eu e a Dani, ó, amiguinhas da faculdade e da pós. Olha só. E do podcast. E do E podcast. do podcast. Ah, tá. Eu estou cursando pós-graduação já. Eu estou fazendo. Na real, nós íamos estar cursando, né, Cleo? Nós íamos Isso. fazer para a de disfagia Para pela Santa Casa de Santa Rio Grande do Casa Sul, né? do Porto Alegre, Uhum. mas daí deu um problema na turma lá, não fechou turma e a gente acabou não conseguindo ingressar. Essas questões de enchente E agora que com as teve, né, no questões Rio de Grande do Sul. enchente também foi cortado, então a gente está nessa. Se agora para o segundo semestre voltar, a gente vai, senão a gente já tem uma segunda opção também, fazer mas a mesma especialização na área da disfagia. Vão ser colega de sala na pós também. Amém. Isso aí. E eu estou fazendo a especialização que é em voz cantada e falada, que é da Alfa Cursos, em conjunto com a FETES, da Faculdade do Espírito Santo. A Alfa Cursos ela dá bastante curso na área de produção audiovisual e voz, e tem essa também, para certificar como especialização também, ela conta com a FETES aí, e está sendo muito legal. É puxado, hein, galera? É puxado, e eu fico feliz que seja. Eu fico feliz que seja. Se fosse matado, eu ia achar ruim. E eu fico feliz que seja. Está sendo bem bacana para mim. Né? Inclusive, esse negócio aí de falar, porque eu sempre falava, eu sou da voz, mas não é a voz cantada, não é a voz cantada, gente. Eu não estou atendendo com um teclado ainda, mas com um teclado virtual, sim. Eu pego o iPad, nota... E agora vamos contar um pouquinho do nosso pós-faculdade, depois que a gente saiu da graduação. Dani, você que começou, deu início aí também. Hoje você atua com que demanda? Hoje você atua em que locais? Conte um pouquinho para a gente também. Eu sigo na área da educação, né? Então eu não abandonei a área da educação. Nesse momento, eu estou licenciada por questões de saúde do meu pai, por questões pessoais, né? Mas estou retornando daqui a um tempo para a educação. Não sei se fico na educação anos iniciais ou na educação especial, isso vai depender da demanda da minha escola. Mas as outras 20 horas, então, eu estou na clínica. Hoje eu atuo 2 dias em uma clínica especialista em autismo aqui da minha região. Né? Minha agenda tá fechada já. Vou atuar a partir de amanhã, hoje, início de mês, dia da gravação do podcast, a partir de amanhã, então, eu vou atuar um dia na APAI, da região aqui da cidade, que foi a APAI que primeiro me acolheu, né, não que a outra também, porque eu fiz meu estágio em 2 APAIs, e numa clínica particular, mas a mais próxima da minha casa, né, até por questões pessoais, enfim, a gente acaba tendo que escolher. Porque, querendo ou não, a falta de profissional na região é gigantesca, né? Então, assim, a procura é grande e infelizmente, a gente não tem perna para abraçar tudo. Então, eu precisei fazer algumas escolhas, né? Então, eu acabei optando pela APAI mais próxima. E também tenho alguns pacientes domiciliares, né? Tenho pacientes pós-AVC, tenho paciente infantil, que tem AME, então, assim, ó, são várias demandas, mas tudo isso pensando em fazer o melhor atendimento e chega um momento que a gente precisa dizer não, né, porque eu acho que o não também faz parte do nosso profissionalismo, não adianta a gente abraçar o mundo, não adianta a gente pegar tudo que vem pela frente e acabar fazendo de qualquer jeito, né? Então, assim, eu estou no ponto que hoje eu não tenho mais vaga para trabalhar, para atender novos pacientes, eu preciso dar alta para alguns para poder ter novos pacientes nesse sentido, de que eu tenho a demanda da escola, tenho a demanda da clínica, e a gente precisa, porque não é só o atender, não é só a parte de atendimento, tem toda uma parte por fora que a gente precisa trabalhar, na questão de relatórios, na preparação de materiais, e isso tudo também envolve muito tempo. Ah, que bacana. E você, Cléo? Conta como é que foi. Você se formou e... Então, eu me formei e mudei de cidade de novo.
Acho que eu sou a pessoa que mais se muda de cidade desse Gente, podcast. vai Com ter plot twist, certeza, ela é cigana. com certeza. Ela cresceu num circo também. Mais ou menos. Então, aí eu me mudei de cidade, e aí eu cheguei em uma cidade, hoje eu moro em Maravilha, oeste de Santa Catarina, e eu cheguei em uma cidade em que eu não conhecia ninguém, recém-formada, e aí eu pensei, e agora? Será que eu vou conseguir emprego, né? Porque a gente fica com... Você chega num lugar onde você não conhece ninguém e ninguém te conhece, mas como eu sou uma pessoa muito corajosa, eu fui atrás, né? Eu acho que enfim, eu imagino que essa seja uma das minhas maiores qualidades, que é sempre ir buscar e nunca ficar esperando, né? Eu acho que eu sou meio metida nessa questão, sabe? De, eu vou ir, eu vou procurar, eu vou conversar, por mais que eu não conheça ninguém, vou fazer amizade, enfim. E aí, chamei algumas fonos desta cidade e falei que eu era nova aqui, que eu era fono e que eu estava procurando parceria, enfim. Em questão de uma semana, eu já fechei uma parceria. Hoje eu atuo em uma clínica de uma outra fono também. E aí lá eu atendo a demanda, atendo disfagia, atendo linguagem infantil e atendo alguns pacientes TEA. Também tenho uma agenda já com lista de espera, porque a gente, é que nem a Dani falou, a gente tem que ter esse tempo de relatórios também, e a gente tem que fazer um atendimento de excelência, então não adianta superlotar uma agenda e não conseguir dar conta. Então, eu tenho os meus pacientes, já eu preciso dar alta para alguns para poder ter mais outros. E eu também atuo na APAI, daqui de Maravilha também, e aí lá também tem várias demandas, né? Tem um público muito grande lá de disfagia também, que eu sou apaixonada, e também lá eu atendo a questão de linguagem, intervenção precoce em crianças com TEA. Então, esses são os meus públicos e os 2 locais em que eu atendo aqui em Maravilha. E você, Vinícius? Nos conte. Conte para nós. Aqui, bom, eu sou de Cascavel, Paraná, né, no oeste do Paraná, capital do oeste do Paraná, né, cidade que eu adoro, tá? Queria que ela fosse mais fria, mas fora isso, ela é uma cidade incrível. Enfim, depois que eu me formei, eu sou professor aqui do estado do Paraná, então eu concentrei a minha carga horária em menos dias, né, fazendo 3 turnos às vezes, para que eu tivesse dias livres para me dedicar à clínica. E eu não queria vestir o uniforme de outra clínica, não queria que outras pessoas governassem o modo de trabalhar, eu queria, depois de ter toda essa caminhada dentro da comunicação, TV, ensino de língua portuguesa, eu queria abrir minha porta e fazer meu nome. Então eu fui lá e loquei uma sala, né, e estou atendendo dessa forma. As demandas que eu atendo são também bem variadas. Eu atendo voz profissional, competência comunicativa, ou seja, quero me comunicar melhor nesse ou naquele contexto. E por que eu não me comunico bem? Quais questões estão me atrapalhando? Terapia nesse sentido também. Eu atendo questões com atenuação de sotaque. Esse sotaque, eu não gostaria que ele fosse assim, ele está me atrapalhando. Tá? E não só atenuação, como até não apareceu ainda, mas eu posso vir atender com você colocar o sotaque num ator, por exemplo, que queira interpretar um personagem assim, assado. É uma demanda que não apareceu ainda, mas se vier, estamos aí, tá? Atendo afasia, tá? Que apareceu, estamos aí, então atendo afasia. Tenho paciente de linguagem, meninas. Olha só! Tenho paciente de linguagem, tá? E criança, inclusive, tá? Brincar no chão, assim, tá com criança, brincar, né? Brincar, quem tá falando, ele tá brincando, avaliando, vocês sabem o que eu tô falando. E atendo também, vou pensar as demandas, é bem variado mesmo, né? Eu faço home care, especialmente com pacientes de AVC, né? E
É basicamente isso. Essas são as demandas, né, que eu atendo. Claro, patologias da voz, que é uma das minhas paixões, né? Patologias da voz, disfonia. E eu escrevi um livro, tá? Um livro infantil que deve sair esse ano, mas que eu não vou... Olha só, né? Vinícius. É um livro que vai falar especialmente da área da disfonia, entre outras coisas, disfonia infantil, entre outras coisas. Então, logo terão novidades a respeito dele. Ele está, nesse momento, sendo ilustrado. Tá? Ele já está pronto, está na fase de ilustração, e eu estou bem feliz com isso. Né? Então, mas para mim a fonoaudiologia tem sido, assim, incrível, cara. Essa trajetória parece que começou esses dias, mas já tanta coisa aconteceu, como a gente cresce fazendo esse processo, né, de transitar, de se estabelecer, puxa, recomendo. Na real, Exatamente. nós três estamos em, não digo uma transição de carreira, porque a gente não abandonou a vida antiga, né? Eu acho que quando a gente tem uma profissão, a gente acaba não abandonando, por mais que tu escolha outros caminhos. Mas eu acho que esses novos caminhos trazem tantos desafios e a gente cresce tanto na chegada que parece que faz 1 ano que a gente é formado, né? Exatamente. E sabe o que isso também quer dizer sobre nós? Porque durante a graduação, para quem não nos conhece pessoalmente, nós somos aqueles estudantes que sempre faziam curso durante a graduação. O louco então, talvez do curso, por isso, os loucos dos cursos. Então, talvez que isso nos traga também essa sensação de que a gente já é fono há muito tempo, mas porque a gente já buscou desde a graduação, desde o 2º ano, 3º ano de graduação, a gente já estava fazendo muito curso nas áreas da fonoaudiologia, enfim, e isso nos traz uma bagagem também, isso nos traz uma experiência também, do que só fazer a faculdade e aí depois ir atrás de alguma coisa. Isso já traz muito mais experiência para nós, né? A gente já pode ser fonoaudiólogo recém-formado, sim, mas não é só fonoaudiólogo recém-formado. Né? Quem contrata a gente contrata toda a bagagem que a gente desenvolveu ao longo da vida. Né? Tem tudo isso. Cursos de aperfeiçoamento, cursos de tecnologias para utilizar na fonoaudiologia, enfim, a gente já não sai da faculdade tão cru nesses sentidos, né? E eu fiz uma reflexão esses dias, porque, assim, a faculdade, se bem feita, ela transforma você. Né? Ela é um universo, assim, você vai entrar por uma porta de uma coisa e quando você sair daquela porta, da graduação, você vai sair outra coisa. Né? Quando você entra na faculdade, qualquer uma, cara, nutrição, quando você sai de lá, você é nutricionista, antes tu não era, então você virou outra coisa. Né? E isso acontece em algum momento daqueles 4 anos que são protocolares. Mas isso acontece em algum momento, mas esse momento não é o último dia. Entendeu? Em algum momento isso acontece. Lá pelo 3º ano, 4º ano, em algum momento uma chave vira e já não faz mais nem sentido você ser acadêmico, digamos assim, porque você já está lendo, falando, vivendo, estagiando, convivendo, tem que passar por isso, tem. Mas essa transformação chega um momento que ela já ocorreu. Aqueles 4 anos são protocolares. Em algum momento ali essa chave vai virar e tu vai te tornar aquilo para qual você estudou. E eu acho isso incrível. Mudando um pouquinho do que a gente estava falando, eu estava falando da minha demanda, eu vou começar a atender uma outra demanda que eu queria atender e que eu não podia, mas esqueci de mencionar, né? Eu vou atender a acupuntura. Uau! Tem uma nova resolução, né, do conselho. Isso. Eu ia falar disso aí, né, gente? Aliás, eu ia perguntar um negócio para vocês que ia culminar nisso, mas eu vou fazer dessa forma, Dani. O que você acha do segurando? Eu sou muito mané, né, cara? Eu tô no vídeo aqui, eu fico pegando coisas aleatórias aqui. Às vezes eu tô com um papel, às vezes eu tô com um brinquedo do gato. Eu tenho até medo da pergunta. Não é pergunta ruim, não. O que você acha, digamos assim, nós temos aqui ouvintes que são acadêmicos de fonoaudiologia.
o que a pessoa tem que ter para ser um bom acadêmico de fonoaudiologia? Como ela tem que se portar? Alguma dica para você que já se formou, para um cara que é um bom acadêmico de fonoaudiologia? Ele deve... Eu acho que, primeiro, ele deve ter o compromisso e a postura de estudante. Porque não adianta só passar pela fonoaudiologia, né? Como a gente sabe, a fonoaudiologia ela tem muitas áreas. É impossível, dentro dos nossos anos de graduação, aprofundar esses conhecimentos, mas eu acho que eles têm que saber que eles estão lidando com vidas. Que cada paciente que chega, ele é muito importante. Ele é o amor de alguém, ele é uma preciosidade. E que a gente precisa ter esse olhar. Que não é só um paciente de fala e linguagem, mas é toda uma família, é todo um contexto que estão por trás dessa criança. Então, a gente precisa ter esse olhar. E eu acho que esse olhar a gente não constitui, como você disse, no dia que a gente recebe o nosso diploma, no dia que a gente recebe lá a colação de grau. Eu acho que isso a gente vem construindo durante a graduação. E a partir do momento que eu sou estudante, que eu estudo, que eu me dedico, que eu busco, que eu procuro, que eu vou atrás, que eu não fico simplesmente esperando a universidade trazer. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso sair lá na outra ponta, sendo um fonoaudiólogo, sendo qualquer fonoaudiólogo. Porque eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que ser o melhor daquilo que a gente pode ser. Eu posso não ser a melhor fonoaudióloga, mas eu preciso ser melhor do que eu ontem. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, melhor do que ontem. Então, a Dani tem uma carreira, a Dani tem uma história, a Dani tem anos de sala de aula, mas a Dani ainda senta para estudar com os colegas e fazer curso com o Vinícius de fonética. É verdade. A Dani ainda senta para estudar com as colegas da pedagogia para falar sobre alfabetização, para falar sobre métodos de alfabetização, para aprender de que forma, qual é a melhor forma de ensinar, de alfabetizar um paciente autista. Então, assim, não é porque eu tenho uma história que eu me apropriei de todo o conteúdo que passou dentro dessa história. Não é porque eu passei por uma graduação que eu me apropriei de todo o conteúdo que eu recebi na graduação. Então, eu preciso estar sempre indo e vindo, sempre retomando, sempre buscando. Eu acho que esse é a chave, eu acho que a gente não pode parar. Muito bom. Cléo? Olha, o que eu diria para os estudantes é estude. Estude. Porque vai chegar um momento, como o Vini falou, que você passou pelos 4 anos da graduação. E você precisa se formar, como a Dani falou, sabendo que você vai lidar com vidas humanas, com o amor da vida de alguém, com o pai de alguém, com o filho de alguém, com o marido e esposa de alguém, e você precisa ter segurança no que você está fazendo. E a base de tudo está na graduação, a base de tudo. Então, estude, para você se formar com segurança no que você estiver fazendo. Você se formar e ir trabalhar com segurança no que você estiver fazendo. Muito bom, cara. Manda lá, Vini. A minha dica é o seguinte: o que a faculdade te dá de matéria para estudar, ela deve ser 20% do que você estuda. 20%. Os outros 80% te vira. Você precisa buscar. É porque eu já vi muito e esse cara buscar, falando... muitas vezes, é em experiências de estágio. Em cursos, né? E tem tanto curso que é bacana fazer, às vezes é de graça, que nem aqueles do Avante Nestlé, para que você gosta da disfagia, que são muito bons, e são cursos reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, tem os cursos do NASUS, tem curso que dá para você fazer hoje em grandes universidades dos Estados Unidos e fora, pelo computador, né? Então, eu acho que você tem que ser... Eu acho que o bom estudante, ele tem que ser nerd, ele tem que ser CDF, senão ele vai ser meia boca. Né? E se é para você ser meia boca, procura outro curso.
Porque É verdade. volte 2 casas e veja o que os meus colegas fazem. Você vai tratar com vidas humanas. Então, você vai ser nerd, ou você vai com força, com tesão mesmo, ou, sei lá, tem outras carreiras que, de repente, não precisa para isso. Vai cuidar disso aí, tá? E outra, eu sempre falo para os meus colegas mais novos, aí, para os meus calouros, tá na tua faculdade, lê o manual do aluno de cabo a rabo, para você entender como, né, como funciona a faculdade, vou fazer umas perguntas. Eu tinha que fazer hora extracurricular, tinha que isso, pelo amor de Deus, cara. Quando você se matricula, tem que pegar o manual do aluno, leia. E outro, quando você começou a fazer fonoaudiologia, se você quiser ser um fonoaudiólogo, que é uma coisa diferente, ser bacharel em fonoaudiologia é uma coisa, ser fonoaudiólogo quer dizer que você, além de você se formou, se você se formar, você foi lá e se registrou num conselho. Então, o fonoaudiólogo no Brasil é uma profissão regulamentada. Então, você está sob essa legislação. Sob no sentido de embaixo. Tá? Você foi lá, se registrou naquele conselho, quer dizer que você está sujeito àquela legislação. Então, eu acho que um bom acadêmico de fonoaudiologia, ele devora as resoluções e o código de ética e tudo do Conselho Federal de Fonoaudiologia e do seu Conselho Regional de Fonoaudiologia, né, para que você tem um consultório, você pode vir a ser fiscalizado, uma fiscalização de rotina, e você vai ter que saber responder por aquelas coisas lá. O que você pode fazer, o que vai guiar você na profissão, quando você se formar, são essas resoluções, são esses pareceres, né? Então, acho que quando você vira fonoaudiólogo, quando você é acadêmico, você não está só, né? Você vai fazer parte de um corpo, né? Você representa aquela profissão, né? Você é a cara daquela profissão e tem que fazer bonito. Então, saber as resoluções, saber os balizadores, saber até onde você pode ir, o que você deve fazer, né? E até entender que esses caras do conselho, eles estão, né, uma vez que você também paga, eles também estão a teu serviço. Se você tem dúvida de como proceder, assim, questões éticas, gente, o profissional da saúde lida muito com questões éticas, pergunte para eles, cara. O fiscal responde para você, te ajuda e vai ficar feliz de repente te ajudar. Essa é a minha dica. Isso aí, então a gente contou um pouquinho da nossa trajetória acadêmica, como estamos atuando hoje, todos realizados? Todos realizados. Todos realizados, certeza, né? muito realizados. Apaixonada, encantada. Isso. Exatamente. Vocês querem contar a história de algum... Não, e agora você fala. Pode falar. Não, pode falar, porque eu queria mudar de assunto. Eu ia perguntar rapidamente assim, a história de algum paciente que te emocionou, alguma coisa assim. Eu vários, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Então, e eu sou apaixonada por bebês e pelos vovôs, né? Então, idosos e bebês são a minha paixão. E cada caso é único, assim, e especial para mim. E eu gosto muito tenho um paciente que eu atendo que, ele é um querido, assim, é um senhor já, de 80 anos, né? E ele teve um quadro de AVC, enfim, ele tem Parkinson, ele tem demência, ele não lembra muito das coisas atuais, ele não lembra que dia da semana é, ele lembra muito pouco das pessoas. E eu comecei a atender ele, e no meu terceiro atendimento, eu cheguei e oi, fulano, tudo bem? Você lembra de mim? E ele lembrou de quem eu era. Ele lembrou do que a gente tinha conversado na sessão passada. E, isso é tão, assim... E a gente tem atendo ele até hoje, né? E, assim, ele é muito querido, a gente troca muito, sabe? Assim, ele conta muitas coisas para mim, de sentimentos, sabe? E eu acho que isso, não é só o nosso atendimento, não é só ir lá e fazer os exercícios e manobras de disfagia enfim, e trabalhar linguagem e trabalhar afasia, não. É aquele momento em que você também está ali sendo uma escutativa para o teu paciente, né? Ele é... E os bebês, né? Tem um bebê que eu atendo hoje, tem um que eu comento... Ai, gente, que é a minha paixãozinha. Ele é lá de Lages, de onde eu morava antes. E foi um bebezinho que a gente começou a atender com 8 meses. E quando eu saí de lá, ele já estava com 1 ano e alguma coisa.
Mas também, a gente tinha uma ligação muito forte. Na época eu ainda era estagiária, e eu tinha uma ligação muito forte com ele, sabe? Assim, ele me via, ele já sorria, e a gente já subia para o atendimento junto com a minha preceptora, e, sabe, assim, era incrível, incrível a sessão de terapia com ele, quando eu estava junto, sabe? Ele tinha muito mais, se desenvolvia muito mais, sabe? Assim, nessa questão de dar risada, de fazer os estímulos, enfim, são os pacientes que todos eles eu levo no coração, mas esses com certeza são os que marcam um pouquinho mais o coraçãozinho da Cleo. E você, Dani? Eu também. Eu e a Cleo, a gente tem uma linha de trabalho muito próxima, né? E os bebês e os vovozinhos são os meus xodós. Mas eu tenho uma paciente que tem T21, que eu sou encantada nela. Encantada, apaixonada. E no primeiro dia que a gente se encontrou, no primeiro atendimento, a mãe disse... vamos ver como é que vai ser, ela disse. Porque cada fono que trabalha com ela conhece o dinossauro que tem dentro dela. Daí eu disse, dinossauro, mãe, por quê? Porque na hora de fazer os exercícios, as atividades, as propostas, ela fica braba e ela começa... e ela não deixa. E resumo da ópera, aquele dia foi lindo, eu fiz todas as atividades, eu fiz tudo o que precisava fazer, e ela deixou, e a gente trocou muito. E daí eu olhava para a mãe e dizia, tá vendo? Tu fica falando mal da coitadinha, fica fazendo injúria da coitadinha, olha como ela é querida. E ela olhava para mim e dava risada, tipo assim, como se entendendo tudo, sabe? E a gente tem uma conexão muito legal, eu sou encantada nela. Todos os meus pacientes, como a Cleo disse, né, cada um tem um lugar muito especial no coração, mas os meus bebês fazem o coração aqui ficar derretido. Que show, que show. Eu tenho 2 casos, assim, que quando as pessoas se emocionam, né, toca na gente. Teve um que eu já falei aqui no podcast, que foi do meu estágio de áudio. Veio uma senhorinha e ela com um aparelho que não escutava, mas ela começou a me relatar as coisas que ela não ouvia. Eu não ouço meu neto, eu não ouço os passarinhos, eu não ouço tal coisa. Ela precisava trocar o livre filtro do aparelho. Eu passei o preço dos acessórios, ela me falou que não tinha dinheiro. Eu falei, não seja por isso. E fui, peguei lupa e comecei a limpar. Eu falei, olha, isso é provisória, eu preciso trocar. E o aparelho dela, eu acho que não era nem questão de oliva, acho que era tubo, tá? Um tubo grosso, assim, sabe? Para limpar o aparelho, que é um aparelho de alta, né? Era um BTF, né? Behind Ear, né? Aí tava limpando o aparelho, eu sei que no fim, quando eu entreguei, que ela colocou o aparelho assim, depois que ela viu que eu tirei aquele pouquinho de cera que estava obstruindo o aparelho, ela conectou e chorou, cara. E aí eu fiquei assim, ela falou, ai, nossa, Deus abençoe vocês que estudam para abrir o ouvido da gente. Aí aquilo me deixou todo derretido. Esse caso ali foi chocante, assim, falei, cara, eu fiz uma limpeza no aparelho, né, e eu estava pensando, na hora de fazer limpeza, em aspectos técnicos da transmissão do som. Ele é gerado por aqui, isso está obstruído por aqui, por esse serum orgânico, e tira, e pá, e assim vai funcionar melhor, esse filtro eu consigo passar uma agulhinha aqui, tá? Foi. E aí, e outro caso foi um que eu estou atendendo ainda, uma jovem que teve AVC, e ela estava já há 60 dias com tráqueo, né, aberta, digamos assim, porque ela teve AVC e estava com muita expectoração. E aí eu sei que me chamaram para avaliar, né, a família teve condições, me chamou, eu atendi ele em casa, e eu vi que estava tudo muito bem. E aí chegou um momento que eu falei, vamos fazer um teste. Ocluí a tráquea, ela falou um oi pra galera. Nossa, e a família toda eu atendendo, quando eu olhei a família toda atrás de mim chorando, cara. Né? É tão emocionante, né? Nossa. Quando a gente recebe esses feedbacks das famílias também, assim, que, eu já vi a evolução, fulano melhorou muito. A gente fica tão feliz porque a gente sabe que está no caminho certo, né? Exatamente. E é aquela questão que nem você comentou agora, essa, Vini, da senhorinha do aparelho.
A gente faz o nosso melhor dentro das possibilidades que nós temos. Isso uma grande colega me falou há muito tempo, e eu levo isso para a vida e para todos os atendimentos e locais em que eu esteja atuando. A gente faz o melhor que a gente pode, a gente faz um atendimento de excelência, dentro das possibilidades que a gente tem. E se a gente tem muitas possibilidades, a gente faz muito. A gente pode fazer muito, por que não fazer, né? Exatamente. E esse estágio de áudio quase me levou para áudio, viu? Quase me roubou para áudio. Quase ganhou teu coração ali para áudio, né? Nossa, cara, a gente foi pro EIA na época, lembra? Sim, Nossa. reabilitação de ASE também é algo que toca o meu coraçãozinho, assim, porque aí trabalha com questão de idoso, né? Então, eu gosto também, mas áudio, prefiro a disfagia. E agora mudo. Tu já é suspeita, né? Que eu sou suspeita em falar. E agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente já contou nossa trajetória, nossos casos, nossas áreas de atuação, assim como nossos convidados. Como estamos fazendo 1 ano de podcast, vamos contar um pouquinho sobre a história do nosso podcast também. Vini? Eu? Não, acho que quem tem que contar é ti, cara. Né? Você que tem que contar. Que tem que contar. Porque quem teve a ideia de fazer esse podcast, que começou, vamos fazer, foi a Quem Cleo. tocou fogo foi a Cleo. Cleo. Foi tá você. Bom, então vamos lá. Foi 2023, né? Ou 2022, o EIA? 3. Agora não fugiu. 3. Enfim, foi no penúltimo EIA, que esse ano foi em São Paulo, né? Fomos para Florianópolis, no EIA. Eu, Vinícius, alguns colegas. E congresso, gente, é maravilhoso. Todos os estudantes que tiverem oportunidade vão para congressos, porque você aprende, você fica atualizado do que está acontecendo, você conhece muitas pessoas, e muitas pessoas muito legais, que agregam muito na tua carreira profissional. E aí, durante o EIA, meu primeiro congresso como acadêmica, eu falei, meu Deus, gente, a fonoaudiologia é apaixonante, a gente tem que contar para todo mundo que é muito legal a fono. Todo mundo tem que vir fazer fono. E aí, eu conversei com a Jaqueline Juim, que também foi já nossa convidada aqui do podcast. Ela é do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nós conversando sobre justamente essa questão que a gente precisa divulgar a fonoaudiologia. E aí eu chamei o Vini, eu falei, Vini, vamos fazer um podcast, vamos divulgar, vamos entrevistar fonoaudiólogos e mostrar para todo mundo que a fonoaudiologia é muito legal e que todo mundo tem que vir, todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que querer fazer fonoaudiologia. E o Vini, daí, ele é tão caduco quanto eu, né? Ele falou, vamos, e vamos. E tudo bem, ficou por aí, né? Aí, passou-se um tempinho e o nosso conselho lançou um projeto chamado Hackathon, onde acadêmicos escreviam um projeto para divulgar a fonoaudiologia. Agora conte um pouquinho mais, Vini. E nesse projeto nós sentamos e falamos, vamos lançar, vamos participar. E aí, a princípio, era eu e a Cleo, nós falamos assim, vamos. E se a gente fizesse o projeto, o podcast, já que a ideia é, vamos divulgar a fonoaudiologia, a gente já estava falando de fazer um podcast, vamos... E aí nós começamos a pensar em que a gente tinha que ser mais um, assim, né, cara? Poxa, os 3 Reis Magos, o Alvin e os Esquilos. Sei lá, cara, tem alguma coisa, ele subiu 3, né? Davi girou a pedra 3 vezes antes de jogar na testa de Golias. Tem alguma, né? Tem alguma coisa aí com esse 3 aí. Não, a gente achou que podia chamar mais alguém porque são tarefas, né, galera, de fazer o podcast. Né? E a gente divide. Para dividir as funções, né? Isso, para dividir as funções. E aí nós lembramos da Dani, né, cara? Porque a Dani também é firmeza pra caramba. E aí é o nosso grupinho. Nós não éramos o grupinho do fundão na faculdade, né? Nós éramos o grupinho lá da frente mesmo. Os nerds chato. O nerd chato, né, cara? E aí a gente começou aí juntou os 3 loucos, né? Nós, Dani, vamos fazer o podcast? A Dani, vamos. Bora. E estamos aí até hoje, né? Fazendo dessa forma.
e nós participamos do Hackathon, né, cara? O Neto, né, foi o nosso mentor, porque um fiscal do conselho foi atribuído como nosso mentor. E lembro que ele chegou, assim, na nossa primeira reunião de mentoria, ele queria falar, vai funcionar assim. Quando ele falou, vai funcionar assim, eu peguei e falei, posso falar um negocinho? E eu tinha o projeto pronto. Eu falei, ó, vai ser assim, 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 assim. Ele, não, tá pronto já. Aí teve uma segunda reunião, eu falei, eu nem devia ter chamado a segunda reunião, tá pronto, né? A gente acabou não ganhando, eles decidiram por outros projetos, mas nosso projeto tá rolando até hoje. Na real, a gente ganhou, né? A gente ganhou muitos presentes, porque se hoje o podcast existe, se hoje o Fono no Recreio está aí fazendo um ano de aniversário, é porque a gente teve uma adesão legal, a gente teve muitos profissionais de qualidade, profissionais de ponta, pessoas que fazem a diferença dentro da fonoaudiologia, que aceitaram participar, acolheram a nossa ideia, disponibilizaram seu tempo, reservaram um minuto da sua agenda para poder fazer com que essa nosso sonho se tornasse realidade, né? E eu acho que exatamente é isso, o sonho que era da Cleo e passou para o Vini, veio para mim, e daí já não era mais o sonho de uma pessoa, né? E eu acho que se não fosse a galera da fonoaudiologia aceitar as nossas loucuras e as nossas propostas, hoje o podcast Fono Recreio não estaria aí com um ano fazendo aniversário e com sucesso, né? Olha só, cara. Exatamente. E não era o sonho de uma pessoa. Hoje se tornou o sonho de todos os que participaram aqui. Porque todos que vêm aqui são fonoaudiólogos que nos inspiram muito e são fonoaudiólogos apaixonados pela profissão, em que eles têm esse mesmo pensamento que eu tive lá no começo, quando eu pensei no podcast de, meu Deus, a fono é muito legal, a gente precisa trazer todo mundo para a fono, a gente precisa mostrar para todo mundo a fonoaudiologia, como ela é apaixonante. Todos os nossos convidados têm esse mesmo pensamento, têm esse mesmo intuito. Então, é um sonho de todos. E não é o sonho de uma só, é de todos os nossos convidados. E não são pessoas recém-formadas na fonoaudiologia que nem a gente, são pessoas que têm anos. São Fernanda Papaterra, de 50 anos de fonoaudiologia. E tem o mesmo desejo de que a fonoaudiologia seja difundida e saia aos 7 ventos aí desse mundão de meu Deus. Né? Então, assim, são visões de lugares diferentes, de contextos diferentes, de histórias diferentes, com um único só objetivo. Exatamente. E que começou pequenininho, lá no EIA, onde eu já fiquei apaixonada, onde eu conheci muitas pessoas lá. Por isso que eu disse, para quem tiver oportunidade, seja acadêmico, seja já profissional formado, vá em congresso. Porque o congresso é muito mais do que somente as palestras e tudo o que tem lá. O congresso te traz as tuas amizades da fonoaudiologia. E assim, o congresso que a gente foi no Rio agora, o ano passado também, gente, eu me senti tão realizada de poder abraçar pessoalmente pessoas que eu só conhecia por Meet, que eu só conhecia conversando por rede social. E isso deixa o coração da gente tão quentinho, né? Saber que a gente conhece fonos do Brasil todo. Exatamente. E que a gente foi acolhido, né? Por todos esses fonos profissionais de décadas que nos acolheram com tanto amor, com tanto carinho e que participaram com a maior disponibilidade do nosso projeto, né? E tá aí. Para encerrar, a gente tem que agradecer muito a essas pessoas, né? Porque nós revelamos aqui, né? Há um ano atrás, hoje nós somos todos formados, registrados, fonoaudiólogos, mas há um ano atrás nós éramos acadêmicos. Meros acadêmicos. Aí chega 3 acadêmicos de que ninguém nunca ouviu falar, aí chegam pessoas do calibre, por exemplo, da Juliana Rocha, que... Foi a primeira. Nossa primeira convidada maravilhosa. A Ju é um amorzão, eu sou apaixonada por ela, pelos cursos, pelas formações, pelo posicionamento dela e de tantos outros que passaram por aqui, mas como ela foi a nossa primeira, né, é lindo demais. É lindo ver um projeto voando. Isso.
Muito obrigado a todos vocês, fonoaudiólogos, que doaram seu tempo para falar com a gente, especialmente quando a gente estava, né, os três loucos aí, venha participar de um podcast, falar e algumas pessoas ficavam temerosas. Será que eles vão apertar a gente, vão falar de coisas desagradáveis, vão ficar em polêmicas, vão suscitar discussões acadêmicas difíceis? Essa nunca foi nossa intenção, tanto que nunca aconteceu nesse espaço, nesse ano de podcast. Nós aqui só falamos de coisas que é para elevar a profissão, para mostrar as possibilidades e a realidade de trabalho de profissionais tão admiráveis, né? Profissionais que nós admiramos. Não, Dani? Exatamente. E eu acho que, fechando com chave de ouro, né, com parabéns para todos nós fonoaudiólogos agora, porque agora a gente pode dizer que a gente é fonoaudiólogo. Uhul! Que foram anos de dedicação, anos de empenho, e que irão permanecer, irão continuar, porque a gente continua estudando, a gente continua buscando, pensando na qualidade do nosso atendimento, pensando na melhor estratégia, no melhor raciocínio clínico para os nossos pacientes, e que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus traga muita luz e coloque as pessoas certas, os cursos certos, as formações certas na nossa vida, que a gente consiga se sentir cada vez mais realizado nesse caminho que a gente está trilhando. Pessoal, esse foi o episódio no qual nós não tivemos um convidado, nós éramos os hosts e os próprios convidados, né, atendendo inclusive a pedidos e celebrando um ano de Fono no Recreio. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham até agora, desejo que tenhamos muitos mais episódios para falarmos dessa profissão pela qual nós somos apaixonados, e como sempre eu digo, eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço!